O nosso convidado hoje é uma autoridade acadêmica, é o ex-reitor da UFG, Edivar Madureira, aqui no Papo Dinâmico, que já está no ar. Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Todo domingo, 10 da noite, nós estamos aqui sempre com assunto de muito interesse para você, para sua família, né? Um assunto, um debate quente, sempre com autoridades, pessoas qualificadas para tratar do assunto que é o tema do programa, né? Hoje, como nós já anunciamos, temos aqui o professor Edivar Madureira, ex-reitor da UFG por 3 mandatos. Ele foi responsável, nós vamos saber dele ainda, né? Mas para a implantação do Reúne na UFG, o sistema de cotas, construção, expansão do Hospital das Clínicas. Professor Edivar, muito obrigado, seja bem-vindo aqui ao nosso Papo Dinâmico, boa noite. Boa noite, professor Daniel. Uma alegria estar aqui com você no Papo Dinâmico para a gente bater uma conversa aqui, né, sobre os temas aí que você planejou. Uma alegria. 12 anos de reitor na UFG, foi isso? Foi Exato. 8 anos no primeiro, né, e depois mais 4. Exato. No sistema federal a gente tem essa dinâmica dos mandatos e muito semelhante à política dos estados, do município. E toda vez eleito, né? Porque tem um processo eleitoral, Sim. uma lista tríplice, mas você sempre encabeçou essa lista tríplice. Isso, é um processo que tem uma consulta à comunidade universitária, depois a eleição propriamente dita se dá no conselho universitário e é permitido ao eleito uma reeleição, né? Entendi. Subsequente. E um retorno depois de um intervalo de um mandato, né? Então, Sim. eu fui reitor, fui eleito em 2005, né? Fui reitor entre 2006 a 2010, reeleito 2010, 2014, e aí veio o professor Orlando Amaral, que me substituiu, Sim. e eu acabei concorrendo de novo no ano de 2017 e fiquei de 2018 até o início do ano passado. Você terminou o mandato e depois saiu candidato a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores. Sim, coincidentemente das 2 vezes. Da outra vez da outra também, vez né? também. E as 2 vezes muito bem votado, mas não chegou a assumir, né? Foram votações assim expressivas, né? Até para quem não é da política, como acontece com a maioria dos Da candidatos. outra vez você teve uma votação, salvo engano, maior do que essa agora, não foi não? Foi um pouquinho maior, Daniel. Só que da outra vez parece que a legenda teve menos votos, né? Porque elegeu só um, né, deputado federal. Foi, exatamente. Naquela ocasião, o partido elegeu o Rubens Ottoni, naquela ocasião pela 4ª vez, né? Ele teve 115 mil votos, eu tive 58 mil votos. Mas a soma de todos os nossos candidatos garantiu a eleição de apenas um. Dessa eleição eu tive um pouquinho menos de votos, foi de 58.900 para 58.800 para 54.952. Esses números a gente sabe até as vírgulas. Dessa vez a legenda teve mais votos, elegeu 2 deputados. Sim. Adriana Costa e Rubens Ottoni, e você ficou em terceiro, na primeira suplência. O Rubens foi o mais votado, né? E a Adriana ficou como a segunda, e faltou um pouco de votos para fazer um terceiro deputado, né? Eu fiquei de novo na primeira suplência de deputado federal. Com a diferença, essa eleição assim, com os votos muito mais divididos entre os candidatos, né? Então, sim, essa pequena diferença para menor, claro que ela tem o efeito de 8 anos de intervalo, né? Que nesses 8 anos o eleitor não tem essa fidelidade de seguir o tempo, ainda mais sem concorrer a eleições nesse meio tempo, né? Mas uma eleição muito mais disputada, né? A gente olha, daquela vez, isso é uma coisa que me chamou atenção. Naquela ocasião, em 2014, eu tive 58.865 votos e eu fui o 23º candidato a deputado mais votado do Estado. E nenhum dos eleitos naquela ocasião teve menos votos do que eu.
Nessa eleição, apesar de eu ter tido um pouquinho menos de votos, eu fui o 17º mais votado e 2 eleitos tiveram uma votação menor do que a minha em função da legenda. Sim. A gente não está questionando isso, é só uma constatação como a eleição dessa vez foi a eleição mais parelha, muito mais disputada, com muitos candidatos aí na faixa de 30, 40, 50 mil votos. E é claro que isso divide os votos, né? Sendo o meu colégio eleitoral principal em Goiânia, se bem que a minha votação é meio dividida, está quase meio a meio, né? O que o primeiro suplente de deputado ganha? Ganha alguma coisa? Não, é apenas a possibilidade de um impedimento ou de um afastamento, né? Se um desses candidatos do partido, ou no caso do PT, é da federação, né? Porque ele constitui uma federação junto com o PCdoB e com o Partido Verde. Então, se um dos candidatos eleitos for ocupar um cargo no governo federal, né, dependendo do cargo, não é qualquer cargo, ou um cargo de secretário no Estado, ou se ele disputa uma outra eleição no meio do caminho e é eleito, aí é a possibilidade do suplente assumir. Ou qualquer outro tipo de impedimento do titular. Ok, em Goiás mesmo a gente tem notícias de que alguns partidos questionaram a regularidade de algumas candidaturas. Então, se houver, digamos, cassação de alguma candidatura, pode ser que haja uma revisão também dos quantitativos de votos, essas coisas. Sim, Daniel. Existem vários questionamentos, tanto na eleição de deputado estadual, quanto na de deputado federal, por descumprimentos de regras da legislação. E é claro que isso enseja ações que vão para o judiciário, o TRE avalia, né? Nós tivemos agora um caso na Câmara de Vereadores de Goiânia, um processo de cassação. É verdade, tem vários vereadores cassados. Cassados, né? Pelo fato do partido não ter cumprido uma formalidade na eleição. É um processo demorado, mas que pode vir a surtir efeito. E aí, em acontecendo isso, se recalcula os votos, recalcula os índices, né? E o resultado da eleição dos eleitos pode mudar. E aí os deputados podem perder o mandato e outros serem chamados de acordo com a votação. A possibilidade de algum da Adriana Costa ou do Rubens Ottoni assumir um ministério já acabou, né? Essa possibilidade, tendo em vista que o governo já está... Nesse momento sim, né? Mas recentemente houve uma notícia de que o Ministério da Justiça poderia ser desmembrado e criado o Ministério da Segurança Pública. Ok. E a Adriana como delegada, poderia cogitada né, para essa posição. Mas é uma coisa que vai ser no desenrolar do governo, né? O presidente Lula aumentou o número de ministérios, foi criticado por isso, e pode ser que ele crie mais algum, eu acho que é legítimo. Pode ser também que haja necessidade de mudar algum ministério por uma razão ou outra. Né? Tem muita gente que, inclusive, está sendo questionado pela imprensa e tal. É muito dinâmico, né? Ainda mais com o mês de governo, com o governo de uma frente ampla, de uma coalizão ampla, né? Mas você chegou a participar da transição, discutir o novo governo antes de assumir? Teve alguma... Porque você além de ter sido reitor 3 vezes da Federal, você foi presidente da Andifes, teve uma atuação também nacional nessa área de educação, né? Sim. E de repente foram buscar o ministro lá do Ceará. Sim, mas aí eu acho que a razão do Camilo Santana ter sido escolhido, né? Vem muito do desempenho do Ceará, né? O presidente Lula está certo, ele tem uma preocupação muito grande com a educação, um olhar, claro, muito cuidadoso para a educação básica, e o Ceará tem índices muito expressivos, né, de avanço, né? Então, são vários programas, né? Aquele programa de alfabetização na idade certa. Sim. Tem um programa também que os estudantes do Ceará têm um desempenho em concursos vestibulares no país muito acima da média, né? As vagas do ITA, que é um dos vestibulares mais concorridos do Brasil, tem uma participação forte de cearenses, né? E tudo isso contribuiu para a escolha disso. Como você disse, eu fui presidente da Andifes, que é a Associação dos Reitores. Meu nome foi cogitado para um espaço no MEC, mas a gente sabe que está diante de um governo que é um governo de coalizão e que precisa contemplar e resolver muitas questões para poder se formar. Mas houve
a possibilidade de eu assumir a Secretaria de Educação Superior. Agora, como... Você tocou num assunto importante, governo de coalizão. E essa coalizão está unificada em torno da ideia de sustentação e fortalecimento da democracia. Mas em algum momento esses diversos grupos que compõem o governo não poderia passar a ser problema para governar, não? Quando os interesses diversos começarem a aflorar? Com certeza, né? Eu acho que a gente vai ter, assim, acidentes de percurso. Mas eu faço o seguinte raciocínio, Daniel. A gente precisa de fazer uma reflexão, e é isso como nação mesmo, que o risco que nós corremos, né, de um retrocesso democrático foi tão grande que não é pequenas diferenças que podem colocar em risco esse valor maior, né? Olha, nós tivemos à beira da consolidação do obscurantismo, do negacionismo, né? O movimento anti-vacina, né? O desrespeito ao meio ambiente. Tudo que aconteceu foi de uma gravidade tal que, se a gente não tiver a grandeza de entender que precisamos conviver com o diferente desde que ele esteja no campo democrático, e as brigas a gente pode deixar para daqui 4 anos. Frente, né? Tá certo, vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos e vamos conversar aqui com o professor Edivar Madureira também sobre a relação do governo federal com o governo de Goiás, como é que ele vê essa relação e principalmente em relação à área de educação. Daqui a pouquinho. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Também estamos nas redes sociais, no canal do programa Papo Dinâmico no YouTube, no canal da PUC TV Goiás também no YouTube e lá no Facebook, no Instagram, no Twitter, sempre no perfil do programa Papo Dinâmico. Hoje estamos falando aqui, batendo um papo, né, com o nosso convidado aqui, professor Edivar Madureira, ele que é primeiro suplente de deputado federal, ex-reitor da UFG, está aqui falando conosco as suas impressões sobre o governo federal e agora vai falar também, né, das impressões dele no relacionamento do governo estadual com o federal e vice-versa e também em relação à política educacional do Brasil e também para Goiás. Então, a gente viu assim, durante os 2 primeiros governos do presidente Lula, 2002 a 2010, ele deu muita ênfase ao ensino superior. Criou muitas universidades, centenas, 200 e tantos, sei lá, chegou a 400 e tantos institutos federais, né? E também vários programas. Também não só o governo Lula, mas também o governo Dilma investiu muito no ensino superior. A expansão foi muito grande, tanto no ensino público federal, quanto também no ensino particular, mediante ProUni, FIES e outros programas. Mas agora, com esse novo governo do presidente Lula, a gente viu que ele montou um Ministério da Educação mais focado, parece, com o ensino básico, né? A secretária executiva mesmo, parece que a especialidade dela, e ela mesma já andou declarando que a prioridade vai ser o ensino básico, que é o ensino fundamental e o ensino médio, né? Como é que você vê isso? O ensino superior vai ser preterido, vai ser mantido, vai continuar tendo alguma expansão, ou o governo vai realmente entrar de cabeça no ensino básico? Olha, professor Daniel, eu até queria Eu sei que eu tinha que fazer essa pergunta para eles, mas como você é da área política, é do PT e tem acompanhado essas discussões, eu acho que você pode manifestar a sua impressão. Eu quero até fazer um pouquinho uma reflexão em relação aos outros 2 governos, sim, do Lula e o governo da Dilma. A gente não pode nem falar governos da Dilma, porque ela sofreu o golpe, né? Não tem outra palavra para dizer, no curso do seu mandato, e ela praticamente não governou. Mas talvez as pessoas perceberam mais a ação na educação superior, porque a gente vinha de um período onde a educação superior era preterida, literalmente. Nos governos do Fernando Henrique Cardoso, as universidades eram tratadas praticamente a pão e água. Então se percebeu uma tensão, mas eu tenho que o ex-ministro Fernando Haddad, né, da Educação, hoje ministro da Fazenda do governo Lula, ele foi aquele que conseguiu enxergar, como poucos na história do país,
a educação, que inclusive era o slogan dele, né? Da creche à pós-graduação. O governo dele, a gente não pode esquecer, no governo do Lula, que o Fundef foi transformado em Fundeb. Exato. Né? O ensino técnico, né, os institutos federais, você citou, tiveram uma expansão, e os institutos federais são predominantemente ensino básico, né? 50% das matrículas são no ensino médio. Então, e foram inúmeros os programas, né? Você vê todo o programa de CIMEIs, que vem também dessa época. Então, naquela época, a educação era tratada como uma coisa só, do início ao término. Certo. No Brasil, a gente vive essas oscilações. Tirando esse período do governo Lula e do governo Dilma, sempre tinha essa, ou se investia num ou no outro. Isso é um equívoco sem tamanho. Eu espero muito que esse governo não cometa esse equívoco, porque não dá para você pensar, vou investir na educação superior e deixar a básica de lado. Bom, mas quem que chega na educação superior? É quem vem da educação básica. Sim. Não, vamos investir na básica e vamos esquecer a superior, né? Quem que forma os professores para a educação básica? É do ensino superior. Então, essa divisão é meramente formal e a gente precisa de um país forte que olha a educação de maneira integrada. A equipe do MEC, ela tem essa pegada, mas na CESU, por exemplo, uma reitora, né, que era reitora até agora, ela saiu da reitoria, a professora Denise, reitora da Federal do Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, para assumir a CESU, né? E o presidente a CESU, Lula... só para explicar para o nosso telespectador, a CESU é a secretária de ensino superior do MEC. Do MEC. Isso? Que é a responsável justamente por articular o ensino superior no Brasil. Exatamente. E você vê, o presidente Lula, com pouco mais de 15 dias de governo, recebeu todos os reitores dos institutos federais e das universidades federais, numa prática que ele fazia nos outros governos. A gente reunia todo ano, reunia com o presidente Lula, levava propostas, no ano seguinte, na reunião, a gente checava o que andou, fazia novas propostas, ou seja, a educação foi olhada de forma global. E eu espero que nesse governo não seja diferente. É claro que a gente tem que entender que a pandemia trouxe o prejuízo maior para a educação básica. O déficit de aprendizagem, por razões óbvias, ele é maior na educação básica que aquela fase do aprendizado. E a gente tem que fazer uma força-tarefa, isso é inquestionável, o Brasil tem que fazer essa força-tarefa para corrigir essa defasagem. Mas, a não ser essa ação, a gente tem que olhar a educação de forma integrada e eu espero que a educação superior seja valorizada. Até porque, na educação superior, nas universidades federais, nas PUCs, nas estaduais, é onde também que se produz a ciência e a tecnologia do país. Sim. Então não dá para você deixar de olhar. Isso tem estreita relação com o desenvolvimento do país. Ok. E quais são as possibilidades de Goiás em relação ao governo federal, já que o nosso governador aqui é de oposição, é de direita? Né? E nós temos um governo de coalizão, então não pode nem se dizer que é um governo de esquerda, é um governo de coalizão, porque tem composição de partidos de todas as tendências lá, né? Você vê grandes possibilidades, teve recentemente uma reunião com os governadores, parece que houve um entendimento nesse sentido. Você vê que Goiás pode ganhar com as políticas públicas implementadas pelo governo federal? Olha, Daniel, eu gosto de uma frase, é uma máxima, né, que se diz na política, que governo não faz oposição ao governo, né? E quem é governante tem que ter esse entendimento, né? E aí esse entendimento tem que ser de parte a parte, né? O Lula já demonstrou isso inúmeras vezes, né? Ele dialogava aqui com o ex-governador Marconi, com quem estivesse no governo aqui, com o Alcides, sempre... Ele tem uma visão de estadista, né? Estadista. Não é visão partidária. E ele sabe que, inclusive, o desempenho dele depende do que ele faz de positivo para o Estado. E da mesma forma, o governante local, ele precisa ter essa compreensão, né? Que as grandes políticas são ditadas pelo governo federal. E as declarações de parte a parte, né? E eu observei bem que no dia da reunião, o governador Caiado colocou com muita propriedade, né? Que precisamos somar as pessoas que superaram as dificuldades e que se emanciparam e que tem que comemorar por esses números, né? E não para quantas pessoas você deu comida, mas quantas pessoas conseguiram se emancipar
e o presidente Lula fez coro e a gente percebe que há um entendimento em prol do país, né? Nós vivemos tragédias terríveis, né? Você ter um país com essa riqueza toda, um dos maiores produtores de alimentos do mundo, a gente tem no país 30 milhões de pessoas que estão literalmente passando fome e 40% da população com algum tipo de insegurança alimentar, não dá para a gente pensar e ficar preso a questões. E até porque a União Brasil, de alguma forma, está na base do governo também. Tá certo. Agora, como é que os partidos que apoiaram Lula e Alckmin aqui em Goiás estão se mobilizando aí para ocupar? Porque tem muito cargo federal em Goiás, né? Porque lá em Brasília ainda tem cargo para ser ocupado, mas em Goiás também tem muitos cargos para ser ocupados. Os partidos aqui estão se mobilizando para suprir essas vagas aí, esses cargos que estão disponíveis, ou não tem articulação nesse sentido? E se tem, você está participando disso também? Olha, geralmente isso é feito em diálogos com a bancada, né? A bancada de deputados, dos partidos que constituem a base do governo, normalmente dialogam e definem, né, a participação muito forte, claro, da Secretaria de Relações Institucionais, né? Okay. Que é a secretaria onde está o ministro Padilha e que está lá também o Olavo Noleto, nosso Aliás, colega tem que trazer o Olavo Noleto aqui. Eu pedi à produção para convidá-lo aqui para ele dar uma entrevista para nós. Só que tem que gravar nos finais de semana, porque ele fica em Brasília, tá lá, né? Fica em Brasília. Exatamente. Mas por ali passa muito desses arranjos, porque o governo precisa de governar. E para governar precisa do Congresso, né? A gente assistiu aí, né, a questão das eleições, tanto na Câmara quanto no Senado, e a gente sabe o quanto que esse equilíbrio de forças é importante. E nada mais lícito do que esses cargos, desde que preservada a questão da competência técnica, claro, eles façam parte desse jogo democrático, que é saudável, inclusive. Ok. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos e vamos aprofundar agora a discussão com o professor Edivar, quais são os projetos dele, né? Se ele está atuando mais como político ou como autoridade da Universidade Federal de Goiás. Vamos ver como é que está sendo a atuação, vai ser daqui para frente a atuação do nosso convidado, o professor Edivar Madureira. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Olha, nós estamos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, e lá tem o nosso perfil que você pode interagir com a gente aqui. Além de curtir, lógico, as nossas mensagens lá, você pode mandar sugestão de tema para a gente debater aqui, sugestão de convidados, ok? Fica à vontade, ou você mesmo se dispor a vir debater aqui com a gente, manda sugestão de pauta, que a nossa produção entra em contato com você e de repente estamos aqui fazendo também um programa com você. O objetivo é sempre levar o melhor possível para os nossos telespectadores, nossas famílias. Sempre uma mensagem construtiva, instrutiva, que possa ser útil para você, além de a gente procurar levar isso de uma forma mais descontraída e entretida possível, tá bom? Hoje nosso convidado é o professor Edivar Madureira, ex-reitor da UFG, ex-candidato a deputado federal, primeiro suplente de deputado federal. Espero poder entrevistá-lo da próxima vez já como deputado federal aqui. Alegria, será alegria, Daniel. Que bom. Então, e aí, aqui em Goiás, como é que está? Já tem alguma articulação para o próximo ano? Porque o ano que vem tem eleições municipais, né? Como diz, esses dias eu li uma reportagem e o comentário é o seguinte, né? Como diz Tancredo Neves, ele dizia, né? Não tem o cedo, sempre é tarde. Né? Sempre é tarde. Sempre é tarde, porque as pessoas estão se movimentando, as coisas vão se encaminhando. Olha, acaba uma eleição, começa outra, isso é normal, mas ela começa, lógico, com a sua própria dinâmica, né? A dinâmica começa a se especular com nomes aqui e ali, se fazem conjecturas, se projeta, né, o que vai acontecer, cenários, né? Quem saiu fortalecido, porque às vezes você sai da eleição mesmo não vencedor, mas com capital político grande, às vezes você sai vencedor com capital político menor do que você entrou.
Então, tudo isso faz parte de um processo que eu vejo com muita naturalidade. E aqui e ali as pessoas começam a perguntar, né? E aí, você vai candidatar? Você vai para o governo federal? Acho que essa é a pergunta que eu mais respondi nos últimos tempos, né? A possibilidade de estar em alguma posição no Ministério da Educação, no Ministério da Ciência e Tecnologia, em outros espaços do governo, né? Pela experiência, pelo que você falou, foi presidente da Andifes, conhece bem as universidades. E essa coisa, ela andou, mas como eu falei antes, né? Isso é um processo extremamente imbricado, né? Você começa daqui, vai dali, uma força entra em campo e aí o processo, eu acho que está em curso, tem muita coisa para acontecer, tanto nos cargos em Brasília, né? Tem muitos cargos ainda desocupados, e os cargos federais no Estado também, e o partido está trabalhando e está atuando. É claro que o partido tem suas limitações, a gente não teve o desempenho que a gente sonhava aqui, né? O Goiás ficou um pouquinho, o Lula nem veio aqui durante a campanha, não ficou um pouquinho desprestigiado, não, junto à legenda nacional? Olha, eu vejo assim, Daniel, eu acho que foi uma questão de estratégia. Aqui, né, você vê quando a gente coloca os candidatos que tiveram a maior votação, os 4 primeiros, o professor Volmir Amado era o único, né? Então ele estava jogando contra 3 candidatos que apoiavam o outro lado, né? O outro lado. Bolsonaro, né? Então, acho que a leitura e a avaliação foi, olha, em Goiás nós temos um teto. Então vamos cuidar onde a gente tem chance. Vamos para Minas, vamos para... E é natural, colégios eleitorais maiores, né? Então, a campanha é muito curta, né? O que a gente tem que perceber, tem que entender que 45 dias para uma campanha para presidente da República, né? Se ele for... Pensa num estado como Minas Gerais. Quantas cidades importantes precisaria ir? Ou São Paulo, ou Rio, ou o Nordeste inteiro. 45 dias, se ele for em 3 por dia, né? Vai dar quantas cidades? 120, né? Então é muito complexo isso e assim, e a gente já sabia que o desempenho aqui não ia ser aquele do Lula ser vencedor aqui. Entendi. Né? Mas teve um bom desempenho, né? No final das contas, o desempenho foi melhor do que se previa, né, num cenário, né, de tanto uso da máquina. A gente teve uma das eleições mais pegadas do ponto de vista de uso da máquina, cometeram-se absurdos nesse país para se vencer a eleição, mas felizmente nós saímos vencedores. Ok. Assim, é natural que você, como ex-reitor da UFG, candidato a deputado federal 2 vezes, é natural que você tenha toda uma preocupação com questões nacionais e tal. Mas neste momento em que a eleição federal acabou, o governo já está formado e surge aí esse cenário de eleições municipais em 2024, já há uma conversão sua de pensar também no regional, na realidade local, por exemplo? Daniel, vou te dizer, essa é uma das coisas que, na minha história, eu fico tentando fazer reflexões, o que eu pensava alguns anos antes, né? Porque acho que depois dessas 2 eleições, eu cheguei a desfiliar do partido entre uma eleição e outra, porque eu acabei voltando para reitor e por uma decisão pessoal, eu entendia que não era interessante para um reitor de uma universidade federal ter um carimbo partidário. Eu saí do PT, nunca tive outro partido, mas depois do terceiro mandato, eu resolvi voltar para o PT. Eu voltei para o partido, né? E a gente sabe que a política tem essa coisa de envolver a gente. Então eu tinha, assim, muito definido na minha cabeça de ser candidato a deputado federal, contribuir para a melhoria da educação no Brasil, porque eu acho que a única saída que a gente tem para o país, de fato, está na educação, na ciência e na tecnologia, e dar contribuição com a minha experiência lá no Congresso, aprimorando as leis e ajudando o governo a ter uma política nesse sentido, para o país ser realmente uma nação soberana. Agora, passada essa eleição, as pessoas começaram, né? Talvez olha, vai ter uma votação boa em Goiânia. Eu sou goianiense, né? Eu fui o 5º mais bem votado aqui, dentre todos, né?
os candidatos, eu fui o quinto mais bem votado. E por ter uma experiência de executiva, as pessoas, olha, ele foi um reitor que conseguiu ter um desempenho satisfatório, por que não prefeito? Como eu nunca tinha pensado nisso, no primeiro momento eu falei, bom, deixa eu pensar mais um pouco, né? E agora, assim, isso começou a se tornar mais frequente, essas perguntas. O que eu tenho reafirmado é o seguinte, primeiro, para você se colocar para uma disputa, você tem que ter motivação, né? Isso é importante. Sem motivação não vai. Motivação interior, né? Outra coisa, que é a mais importante que a motivação, as pessoas têm que quererem, têm de querer que você seja candidato. Ninguém pode ser candidato de si mesmo. Eu vou ser candidato a isso ou aquilo. Certo. Se você percebe, foi assim na minha vida toda, como reitor da universidade, como diretor da Escola de Agronomia, meu primeiro cargo, sempre como presidente da Andif, que também é uma eleição, sempre as pessoas estimulando, né? Então, esse é um ingrediente importantíssimo. Agora, o outro ingrediente também, que a gente não pode tirar da mesa, é como que o partido enxerga isso. E acho que esse é o momento da gente perceber. O partido é complexo, tem muitas forças, né? Certamente tem outras pessoas que têm intenção. Eu acho que, para mim, é ponto pacífico. A gente precisa sair com uma candidatura competitiva, uma candidatura forte, o partido unido, e unido provavelmente numa frente de partidos progressistas, né, para se colocar nesse processo. Então, uma vez todas essas condições sendo satisfeitas, né, o que eu tenho dito é o seguinte, eu topo conversar sobre isso, eu concordo em conversar sobre isso, mas respeitado todas essas questões, sim, porque para não queimar etapas e também as pessoas perceberem, é muito importante o olhar do outro, né? A gente olha sempre de um olhar muito limitado de onde a gente está, né? As pessoas que estão na cidade, que estão nos bairros, né? Que conhecem o dia a dia, que sabem das carências, né? Essas pessoas, olha, seu perfil pode ser interessante. Então, a partir daí, a gente pode começar a discutir. Está cedo, acho que é hora de deixar a coisa fluir sem muita... Você ainda está à frente daquele movimento Bancada da Educação e Ciência? Olha... qual é o intuito desse movimento? Bom, olha, você falou numa coisa que é muito cara para mim, muito cara. Esse movimento, ele nasceu aqui, ele nasceu comigo e com o professor Jerônimo, que foi candidato a deputado estadual, ex-reitor do IFG, né, do Instituto Federal. Nós dois, numa conversa, num bate-papo, no domingo, percebemos assim, essa ausência, Daniel, é uma ausência. A educação é muito maior do que a representatividade que ela tem. Sim. A gente vê bancadas, né, organizadas até com interesses que não são tão republicanos assim, né? Como a famosa bancada da bala, a bancada da Bíblia. E a educação, que é o mais importante, não tem. Não estou liderando esse movimento, até porque eu não sou deputado, mas assim, estava aguardando essa semana que passou, foram eleitos vários daquela turma no país, foram eleitos vários, e a gente vai estimular uma liderança dessa a consolidar isso e que esse movimento continue para as próximas eleições. É importante ter mais professores nos cargos. Certamente uma bancada da Educação e Ciência seria muito mais útil para o país e para a humanidade do que, por exemplo, uma bancada da bala, né? Vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta e vamos explorar outros aspectos da qualificação e da experiência profissional do professor Edivar Madureira. Daqui a pouquinho. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje o nosso convidado é o professor Edivar Madureira, ex-reitor da UFG e primeiro suplente de deputado federal. Professor Edivar, sua atuação, eu vi aí a sua plataforma quando você era candidato a deputado federal, muito voltado para a educação, mas você também é agrônomo, não é isso? É doutor em agronomia pela UFG, isso? Exatamente. É até um fato curioso, né? Eu sou da primeira turma do primeiro curso de doutorado do Centro-Oeste brasileiro, com exceção da UNB.
O primeiro curso de doutorado começou em 93, lá na Escola de Agronomia, que eu sou dessa primeira turma. Ok, a agronomia, por exemplo, você não falou muito na sua plataforma dessa área de agronomia, mas o estado de Goiás é um estado muito agro, né? O que essa formação sua pode ajudar nesta relação política com o agro? Olha, o agro, né? Infelizmente no Brasil a gente vai criando, não é no Brasil não, isso é no mundo, né? A gente vai criando dicotomias que não deveriam existir, né? E o agro ficou muito polarizado nessa última eleição, né? O agro, vamos chamar, que é chamado aqui até de forma equivocada de agronegócio, né? Porque o pequeno também é negócio, né? Mas o grande produtor das commodities, vamos dizer assim, ele se posicionou muito claramente do lado de uma candidatura. E como a minha trajetória, eu sou agrônomo, né, eu me formei... Você atua só como professor, pesquisador na área de agronomia ou atua também como agrônomo técnico? Não, eu sou exclusivamente professor da UFG. Uhum. Eu fiquei na sala de aula todo esse tempo, inclusive nos meus reitorados eu fiquei na sala de aula, com exceção desse último, que foi uma barra muito pesada enfrentar a reitoria com pandemia e com o governo tentando destruir as universidades, eu me afastei um pouco. Mas eu sou da área de melhoramento genético, eu trabalhei na iniciativa privada antes de vir para a universidade, com desenvolvimento de híbridos de milho. Eu dei aula de soja a vida inteira, mas eu não enxergo que existem dois agros. Nós temos agros que são complementares, né? Então, acho que talvez uma contribuição que a gente poderia dar no parlamento é acabar com essa coisa que tem o agro do rico, latifundiário, e o agro do pequeno. Os dois são fundamentais. O que a gente tem na mesa no dia a dia vem muito da agricultura familiar, mas vem da agricultura empresarial. A agricultura empresarial é importantíssima para gerar divisas. As exportações são importantes, inclusive para o Brasil poder investir em outras áreas. Utilizar essa nossa competência é fundamental, mas uma coisa une tudo isso, né? Primeiro, compromisso com o desenvolvimento do país e devemos cuidar do meio ambiente, porque as maiores crises que a gente pode ter vêm do mau uso do agro, né? Que muitas vezes desmata a nascente, que muitas vezes devasta recursos naturais. O uso de agrotóxicos indiscriminado. Uhum. Então, tudo isso, né? O agro sensato, responsável, que produz e que exporta, ele deve ser valorizado, assim como o pequeno produtor que produz alimento para subsistência e para a nossa mesa. Então, eu acho que eu poderia contribuir nesse debate buscando pontos de encontro e de entendimento de que a gente precisa dos dois produtores e precisamos muito. O pequeno ele precisa de coisas que o grande já não precisa mais, que é um suporte para assistência técnica, ele precisa também de pesquisa, ele precisa de crédito, então ele precisa de agregar valor, porque ele vai poder ter mais recursos se agregar valor. Aí vem a agroindústria junto, né? Mas como fazer para que o grande agro, o agroempresarial, que exporta muito, produz muito e gera muita riqueza, mas riqueza concentrada, porque a gente vê o país às vezes bater recorde de exportação de commodities, de soja, celulose, cana-de-açúcar, e, no entanto, a população fica pobre, a população não se beneficia disso. E pior, perde emprego porque essa grande indústria de agricultura é uma indústria mecanizada, industrializada, né, informatizada. Então acaba expulsando esse pessoal para os bolsões de pobreza das grandes cidades, né? Como fazer para contornar essa situação e permitir que também o agronegócio empresarial possa contribuir também para a promoção social? Olha, bom, primeiro, acho que a questão dos impostos que é gerado, isso ajuda o governo a ter condições... Então o governo de Goiás estava certo quando criou um imposto a mais agora para o agro, que deu até quebradeira. Eu acredito que a atitude foi acertada, até porque esses recursos vão ser utilizados para melhorar a infraestrutura para o próprio produtor. Para eles mesmos, né? Uhum. E é claro que aí é questão de se ajustar alíquotas aqui e ali, mas é interessante que isso aconteça. Eu sou favorável a esse imposto.
Como eu sou favorável que o governo do estado tenha uma atenção especial com o pequeno produtor. Porque o pequeno produtor, ele sai da propriedade, não é só porque ele é expulso pelo grande, não. É porque a atividade dele se torna inviável do ponto de vista econômico. E por que é inviável? Porque ele não diversifica. Vou dar um exemplo que a gente começa a ver no estado algumas iniciativas que o Goiás pode ser um grande produtor de vinho e de suco de uva e de outras. Não precisamos ficar exclusivamente dependendo do leite para essa agricultura familiar. Ela pode produzir hortaliças, pode produzir flores, pode, de acordo com a vocação e o potencial de cada região, ter programas. Mas para isso precisamos de uma coisa que, infelizmente, não tem sido valorizada há muito tempo. A assistência técnica, né? O próprio governo não tem um setor que fomenta isso, né? Parece que o governo... Tem Emater, mas assim, olha, a Emater, se não me engano, eu posso... Quase nula, né? Eu posso estar cometendo uma injustiça, mas do que eu me lembro, o último concurso da Emater foi no final dos anos 80, no começo dos anos 90. Todo mundo já aposentou. Então, cadê esse técnico para estar lá, junto do pequeno produtor, fazendo ele produzir hortaliça com mais qualidade, hortaliça sem agrotóxico, orgânico, que tem um valor agregado maior, né? Ele conseguindo industrializar alguma coisa disso, agregar valor no leite, enfim, a gente tem muitos casos de sucesso. E também poder circular isso, ter capacidade de vender isso, né? De expor isso nos mercados. E o mercado tem, você vê o mercado de orgânico, ele está aquecido, né? Sim. E é possível você ampliar muito isso. Então, a solução está aqui, e a solução passa pela assistência técnica, pela pesquisa. De novo, volta na educação, volta nas universidades que desenvolvem pesquisa para essa área. Então está faltando a educação, principalmente o governador, que o governador ele tem lá as suas dezenas de fazendas, é uma pessoa do agro. E ele parece que não preocupou muito com isso, pelo menos no primeiro governo, né? A gente não vê iniciativa nesse sentido de integrar educação e produção rural. Olha, eu acho que a Emater... tem passado por alguma reestruturação, foram feitos alguns contratos, mas eu acho que está merecendo assim, uma injeção mais forte de técnicos na Emater e de políticas, né, para fazer essa diversificação e agregação de valor. Agora, Essas duas palavras. Durante a pandemia, o UFG teve uma boa parceria com o governo na parte de saúde, né, que ajudou aí a diagnosticar situações de Covid, de contaminação e tal. Nesta área de agricultura, também o UFG não tem um bom programa para ajudar o governo? Inclusive, o governo do estado ele tem aquela estrutura hoje chamado Cotex, né? Que era o ITEGOS no governo anterior, que é justamente para capacitação de mão de obra, não só na agricultura, em todas as áreas. E existe uma parceria interessante de capacitação feita com o apoio da UFG e as nossas fundações de apoio, que é a FUNAP e a Fundação RTVE, têm ajudado a colocar esses Cotex e as escolas do futuro em funcionamento. É uma iniciativa interessante, mas falta aquela ponta que a gente estava dizendo, né? Capacitar o produtor, capacitar as pessoas e como que esse produtor vai ter acesso à assistência técnica. É fortalecer, investir nos mecanismos que existem já, que é o caso da Emater, é o exemplo, que é responsável pela pesquisa agropecuária e também pela extensão rural, né? E com isso, grandes programas de governo para poder explorar o nosso potencial. A gente olha para o nosso estado de Goiás, a gente vê o potencial. E o potencial que a gente não conhece, Daniel, que é o potencial das nossas nativas, né? Quantas frutíferas com potencial que a gente tem, né? Quantas riquezas na área de desenvolvimento de fármacos, então. Nós temos uma riqueza inexplorada nos cerrados que precisa disso. Então, é preciso da gente ter uma política bem forte e consequente nessa direção. Perfeito. Então tá, professor Edivar Madureira, foi um prazer entrevistá-lo aqui. Fiquei muito honrado com a sua presença, muito obrigado. E que, quem sabe, os próximos passos aí sejam bastante exitosos para você na sua carreira política e acadêmica. Bom, primeiro quero dizer que é uma honra estar aqui, né, na PUC TV, no Papo Dinâmico, estar aqui com você. Né, a gente já se conhecia de outras situações. Estar aqui na emissora da nossa instituição irmã, né, e que presta um serviço
único para o estado de Goiás, né? A PUC, a UFG, as nossas emissoras, né, que são independentes e que têm compromisso com a comunicação pública. Então, alegria poder estar aqui compartilhando esse momento e algumas ideias com você. Ok, muito obrigado, boa noite. E para você que nos acompanhou, um grande abraço, boa noite e até a próxima.